Não passa esse vídeo não. Você crê na religião mesa branca? Sim. Você consulta os espíritos na mesa branca? Você é adepto dessa religião mesa branca? O que é que a Bíblia fala? Deixa eu te dizer, Deus tem uma revelação muito grande. Deus quer falar com você, Deus tem um plano para a tua vida a partir deste vídeo, das verdades que serão ditas aqui. Jesus te ama, tem plano para você. Se você é da mesa branca, pena branca, você que é dessa crença que tem raízes kardecista, espírita, então fique nesse vídeo. Não passe esse vídeo. Ouça o que Deus quer falar com você. Veja tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olha só, para quem não me conhece, eu sou o pastor evangelista Paulo Rogério, da cidade de Vigia, no estado do Pará. Hoje vamos falar sobre mesa branca. Sim, você que é da religião mesa branca, fica comigo nesse vídeo. Vamos trabalhar sobre o que a Bíblia fala sobre essa crença em mesa branca. Esse espírito mesa branca, o que significa? O que a Bíblia diz? A Bíblia apoia? Vamos ver. Olha só, aqui está uma pregação que eu irei trazer para você, estruturada, que segue os requisitos a respeito do que a Bíblia diz sobre a mesa branca. Ela foi elaborada com um tom pastoral, focada em expor as diferenças doutrinárias com clareza e, ao mesmo tempo, estender a mão do amor e do perdão de Deus em Jesus Cristo para a tua vida. O título é o seguinte: A Luz da Verdade versus o engano da religiosidade, em especial o termo ou a crença mesa branca. Sim, você que é adepto da religião mesa branca, dessa crença que é de ramificação kardecista, vamos ver, é espírita? Sim, você que é de raiz espírita e você crê na mesa branca, é adepto dessa crença, vamos ver, vou trazer uma introdução antes de entrar principalmente no que a Bíblia fala sobre esse termo. Deus tem uma palavra para você. A introdução é o seguinte: o chamado à luz. Meus irmãos e amados buscadores da verdade, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui hoje neste vídeo com este conteúdo movidos por um propósito. Sabe qual é ele? Conhecer a verdade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aonde Jesus fala isso? Ele fala isso na Bíblia, no Evangelho de João, do capítulo de número 8, do versículo 12. Lemos aqui na Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Em um mundo de tantas vozes e crenças, muitas pessoas sinceras buscam consolo, cura e respostas para a vida. Uma dessas buscas se manifesta na religiosidade conhecida como mesa branca, que também está ramificada a pena branca. Hoje não vamos atacar as pessoas, pois amamos cada ser humano, amamos cada vida, mas vamos, com a Bíblia na mão, examinar as doutrinas. Sim, a doutrina será examinada à luz da Bíblia. Nosso objetivo é contrastar o que é ensinado nessa prática mesa branca ou pena branca espírita com a pura e genuína fé cristã primitiva, revelada nas Sagradas Escrituras, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Meu desejo é que ao final de cada coração sinta o convite amoroso de Jesus para a verdadeira liberdade, para a verdadeira religião, que é o Cristo. Sim, Jesus Cristo é a única religião verdadeira, porque ele não estipulou uma religião verdadeira. Quem tem Jesus tem a verdadeira religião, porque abandonou os prazeres do mundo e agora buscou ajudar as pessoas em suas necessidades. Essa é a verdadeira religião: renunciar os prazeres, os pecados mundanos. Claro, aqui está uma breve e detalhada introdução do que eu vou trazer sobre a origem da doutrina religiosa pena branca. Para quem não conhece, fique nesse vídeo. Para quem já entende, Deus tem uma palavra muito poderosa para a tua vida. Deus quer te libertar,
transformar a tua vida. Então preste bem atenção, vamos ver a doutrina da pena branca, a origem e contexto numa breve introdução. Para quem não conhece, a pena branca é uma vertente específica dentro do amplo e sincretizado aspecto das religiões espiritualistas brasileiras. Sua origem está intrinsecamente ligada à mesa branca ou espírito de mesa, que por sua vez é uma ramificação do espiritismo kardecista adaptada ao contexto sociocultural do Brasil. Primeiro ponto, raiz kardecista e adaptação brasileira. A base doutrinária, vamos ver, a fundação teórica da pena branca é o espírito de Allan Kardec, codificado na França no século que se passou em seu tempo. O kardecismo prega a comunicação com espíritos evoluídos através de médiuns e reencarnação como mecanismo de progresso espiritual e prática da caridade. A mesa branca no Brasil, o kardecismo, olha só, o kardecismo sofreu um processo de popularização e adaptação. Surgiu a mesa branca, que mantinha a estrutura de sessões mediúnicas em torno de uma mesa, normalmente coberta por uma toalha branca, mas começou a incorporar elementos menos rígidos e mais pragmáticos do que o kardecismo ortodoxo como é conhecido. Segundo ponto da introdução, a figura de pena branca e a especificação da doutrina. A entidade pena branca, para quem não entende, pena branca é uma entidade. A doutrina específica da pena branca se caracteriza e recebe o nome de uma entidade espiritual específica que se apresenta como se fosse um cacique ou pajé indígena. O nome pena branca é uma referência simbólica à pena de aves brancas como a garça, que em muitas culturas indígenas e contextos espiritualistas representa paz, sabedoria ancestral, pureza e comunicação com planos espirituais, ou seja, que não é fundamentado na Bíblia. Também vemos nessa introdução o sincretismo indígena nessa crença. Diferente do kardecismo clássico, que tende a focar em espíritos de cientistas, filósofos ou médicos europeus evoluídos. Se você quiser entender mais sobre isso, veja nosso vídeo sobre o kardecismo, temos vídeos sobre isso. A pena branca, ela mergulha no imaginário, no nativo brasileiro, como símbolo de sabedoria, conexão com a natureza e conhecimento de ervas e cura. Esta é uma forma de sincretismo que busca uma identidade espiritual genuinamente brasileira, valorizando a cultura indígena local. Vamos também trazer um vídeo, você fique sempre dando uma observada no nosso perfil. Vou trazer um vídeo especificamente sobre as religiões dos povos indígenas do Brasil. Também podemos ver nessa introdução foco nas sessões. Nas sessões da pena branca, olha só, nas sessões da pena branca, os médios incorporam essa entidade e outras de mesa da mesma linha, outros caboclos e pretos velhos, para realizar trabalhos de, preste bem atenção, de cura, usando passes energéticos, ervas, defumadores, banhos e rezas. Também conselho, oferecendo orientação para problemas da vida cotidiana. Também desobsessão, trabalhando para afastar espíritos considerados atrasados ou sofredores. Terceiro ponto dessa introdução, antes da gente entrar na mensagem em si, sobre a questão do que a Bíblia diz sobre pena branca. O terceiro ponto da introdução é o seguinte: posicionamento no aspecto religioso. A doutrina da pena branca se situa em um espaço intermediário. É mais flexível e menos literária que o kardecismo, e também mais asepiciada e menos ritualística que a Umbanda. Enquanto a Umbanda tem um panteão mais definido de orixás e rituais mais complexos, a pena branca foca quase que exclusivamente na figura do caboclo, cacique, que é a pena branca, e nos trabalhos de caridade e cura, mantendo uma estética mais simples e próxima da mesa branca kardecista. Em resumo desta introdução, a doutrina da pena branca é um fenômeno religioso brasileiro
que surge da mistura do espiritismo kardecista com a valorização da figura do indígena como arquétipo de sabedoria e cura. É uma tentativa de criar uma prática espiritualista que dialogue com as raízes culturais do país, utilizando a entidade Pena Branca como seu principal guia e símbolo de paz e sabedoria ancestral para realizar obra de caridade e orientação espiritual. É claro que você já percebeu que aqui você não encontra o Pai, não encontra o Filho e não encontra o Espírito Santo como prioridade, muito menos a verdade da Bíblia como verdade guia para uma vida de comunhão com Deus. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, o que a Bíblia diz sobre essa doutrina Pena Branca, sobre essa religião Pena Branca, essa religiosidade. É o que a gente vai ver a partir de agora. Primeiro ponto, a fonte da revelação, a palavra de Deus versus a voz do Espírito. Aqui entramos no que a Bíblia diz sobre essa doutrina. A doutrina de Mesa Branca, na Mesa Branca, acredita-se na comunicação com espíritos considerados evoluídos ou guias, como preto velhos, caboclos, etc., para obter conselhos, curas e orientação para a vida, como eu vim falando agora há pouco. O contraste bíblico é o seguinte: a Bíblia é extremamente clara sobre a origem e o perigo de tais comunicações. O que é que a Bíblia diz? Vamos ver. Você pode ver comigo na Bíblia Sagrada aí, em Levítico capítulo 19, versículo 31, na Bíblia NT, LH diz assim: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos, nem dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Você percebe que Deus proíbe esse tipo de prática religiosa. Olha só o que é que a Bíblia diz: que não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem agoureiro, nem supersticioso, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz estas coisas é uma abominação para Yahvé, como diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao 12, na Bíblia Católica de Jerusalém. Deus proíbe terminantemente a consulta aos mortos ou qualquer entidade espiritual que não seja Ele próprio. Mas por quê? Porque não são os espíritos de luz que estão falando, mas sim entidades enganadoras que se disfarçam de anjo de luz. Mas aonde isso está na Bíblia? Vamos ver. Se você tem a Bíblia Sagrada aí, pega a Bíblia. Se você não tem, eu vou ler aqui para você em 1 Coríntios, na Bíblia Sagrada. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre essa passagem. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo de número 14. Diz assim: e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, os espíritos de trevas se disfarçam de anjos de luz para enganar as pessoas, como tem enganado você até o dia de hoje. Mas a partir de hoje eu quero determinar na tua vida que tu serás livre desse engano. Esse espírito que te enganava na Mesa Branca, ele não vai te enganar mais, porque Jesus vai te libertar. A única fonte segura da verdade, direção e consolo para o ser humano é o próprio Deus, que se revelou através de Jesus Cristo e da sua palavra. O comentário evangelístico para você, para a tua alma, que eu trago neste vídeo é o seguinte: talvez você tenha buscado consolo em uma sessão e tenha ouvido palavras que pareciam trazer paz, mas Deus te oferece uma paz muito maior e real. Ele não quer falar com você através de um intermediário enganoso. Ele quer falar com você diretamente através da Bíblia ou do seu Espírito Santo, que é a sua carta de amor à humanidade. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aonde ele fala isso, Paulo? Ele fala no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, acabamos de ler na Bíblia NTLH. Você não precisa de um guia espiritual, você precisa do próprio pastor Jesus Cristo. Segundo ponto, a natureza de Deus e de Cristo, o único Deus versus o sincretismo nessa religião kardecista, de raiz kardecista, Pena Branca espírita. A doutrina da Mesa Branca, vamos ver, o sincretismo nessa doutrina
que identifica os guias e os orixás com os santos da Igreja Católica, em alguns casos até com a própria pessoa de Jesus Cristo e a Virgem Maria, tratando-a como entidades espirituais, entre muitas outras. O contraste bíblico é o seguinte: a fé cristã é radicalmente monoteísta, só há um Deus. Olha o que é que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, na Bíblia NTLH, diz assim, ó: ouça, povo de Israel, ou seja, povo de Deus, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, só existe um Deus, e não é, desculpe, esse espírito que vem te enganando. Preste bem atenção, a Bíblia diz: assim diz Yahvé, Rei de Israel, seu Redentor, Yahvé dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Fala em Isaías capítulo 44, versículo 6, na Bíblia Católica de Jerusalém. E sobre Jesus, a Bíblia declara o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No Evangelho de João capítulo 14, verso 6. E não há salvação em nenhum outro, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, na Bíblia Católica de Jerusalém. Só Jesus, não existe santa, não existe santo, não existe orixá, não existe preto velho, somente Jesus. Não existe espírito pena branca que venha substituir o nosso Senhor. Esses espíritos têm te enganado e você está vivendo um engano, e a tua alma corre o risco de ser condenada no abismo eterno. Mas Jesus, através deste vídeo, está te alertando, te estendendo os braços para você, dizendo: eu posso libertar você dessa religião que tem te acorrentado e amarrado a tua alma. Jesus, ele não é mais um guia ou uma entidade evoluída como prega essa crença. Ele é o próprio Deus encarnado, o Criador do Universo, o único Salvador. Colocá-lo no mesmo nível de outras entidades ou ídolos é uma grave heresia que nega o cerne do Evangelho. O comentário evangelístico desse tópico é o seguinte: meu amigo ou minha amiga, você já se perguntou por que Deus se tornou homem em Jesus? Porque o abismo que nos separava dele era grande demais para ser vencido por nossos próprios esforços ou por qualquer outro ser. Só o próprio Deus poderia nos resgatar dessa situação. Ele não é uma opção, ele é o caminho. Crer em Jesus como único Senhor e Salvador não é ser intolerante, é aceitar a realidade que o próprio Deus estabeleceu para a nossa salvação, felicidade, segurança e fé. Então, sem isso, você não tem a verdadeira fé, não tem o verdadeiro Deus. Só é possível chegar a Deus de verdade através de Jesus. Você precisa se render, confessar teus pecados, confessá-lo, aceitá-lo para o teu nome ser escrito no livro da vida. Precisa se arrepender de todo o coração e ele te perdoa e te liberta. Arranca as amarras, as correntes da tua alma, da tua vida, as amarras do teu coração e te transforma e faz de você uma nova criatura. O ponto 3 é o seguinte: a salvação, graça pela fé versus obra e rituais. A doutrina da mesa branca é o seguinte: a salvação ou a evolução espiritual é geralmente entendida como um processo de merecimento através de boas obras, caridade, da realização de rituais específicos como oferendas, passes e etc., para agradar as entidades. O contraste bíblico é o seguinte: a mensagem central da Bíblia é que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido unicamente pela fé em Jesus Cristo e não por passos de nossos próprios méritos. Pois diz a Bíblia: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Aonde está escrito isso? Na Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, na Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Mas quando se manifestou, diz a Bíblia, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, para com você também, ele nos salvou. A intenção de Deus é salvar você. A Bíblia diz: ele nos salvou, não por obras de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia. Pois é, você achando que fazendo tais boas obras você seria salvo? Não. Se você não se arrepender e aceitar a Jesus,
você não recebe a graça, não recebe a salvação pela graça. Isso está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5, na Bíblia Católica de Jerusalém. Nenhum ritual, nenhuma oferenda, nenhuma boa ação pode remover o pecado que nos separa de Deus. Só o sacrifício perfeito, ou seja, o sangue de Cristo e único de Jesus na cruz, tem esse poder de transformar e apagar os nossos pecados. O comentário evangelístico para você é o seguinte: você já se sentiu cansado de tentar ser bom o suficiente, de tentar agradar a Deus e de tentar agradar as forças superiores na esperança de um dia alcançar a paz? Deus sabe que nunca seremos bons o bastante para isso. Por isso, Ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Cristo, porém, nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício agradável, a Deus. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 2, na Bíblia NTLH. O ritual já foi feito, a oferenda perfeita já foi dada, o próprio Cristo. Basta crer e receber este presente e ser liberto desses rituais exigidos por preto velhos e Exus. Cuidado, Jesus quer te libertar, Ele te ama, tem um plano na tua vida. Ponto 4, o estado dos mortos e a esperança, a ressurreição versus reencarnação. A doutrina Mesa Branca, ela diz o seguinte: é comum a crença na reencarnação, onde o espírito volta em outros corpos para evoluir e pagar pelos erros de vidas passadas. Grande engano. O contraste bíblico é o seguinte: a Bíblia ensina que o ser humano vive uma única vez, morre uma única vez e após a morte segue-se o juízo. Mas aonde está na Bíblia? Vamos ver. Está escrito assim, em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, diz assim: assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso o julgamento. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, na Bíblia NTLH. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio, ou seja, vergonha, e para o horror eterno. Está lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, na Bíblia Católica de Jerusalém. Nossa esperança não é voltar a esta vida de sofrimento, mas a ressurreição para uma vida eterna com Deus, em um novo corpo, em uma nova criação, onde não haverá mais dor, morte ou tristeza. Isso não será aqui embaixo, como pensa a doutrina reencarnação, como é usada nessa doutrina Mesa Branca espírita. Isso está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Seremos ressuscitados, aí sim, aí viveremos verdadeiramente a perfeição, a verdadeira perfeição com Deus. O comentário evangelístico é o seguinte: a reencarnação é uma sentença de culpa sem fim. Você sempre terá uma dívida a pagar. O Evangelho é uma sentença de perdão e vida nova. Em Cristo, a dívida do pecado foi apagada e já foi paga. Assim, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. Você não precisa temer o que vem depois da morte. Em Jesus, a morte não é o fim, mas a porta de entrada para uma eternidade de alegria na presença de Deus. A conclusão e apelo final que eu trago para você é o seguinte: a verdadeira mesa. Qual é a verdadeira mesa? Será se é a mesa branca? Será se é a pena branca? Olha só, irmãos, a mesa branca pode parecer benigna, mas à luz da Bíblia é um engano espiritual perigoso que desvia as pessoas do único Deus, do único Salvador e da única e verdadeira esperança. Mas hoje Deus está te convidando para uma mesa diferente. Não uma mesa onde espíritos enganadores falam enganando você, mas a mesa do Senhor. Olha o que é que diz a Bíblia em Salmo 23, versículo 1 e 5, na Bíblia NTLH. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Na presença do Senhor Jesus Cristo há a verdadeira mesa, a mesa de paz, a mesa de comunhão. Louvado seja Deus. Esse espírito tem te enganado, esse espírito mesa branca tem te enganado. Ainda dá tempo de você ser liberto. Deus quer te libertar, transformar a tua vida. Jesus preparou para você uma mesa de perdão, de reconciliação
e de vida eterna. Ele mesmo é o pão da vida nessa mesa, que desceu do céu. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Vamos ver o que é que diz lá? O Evangelho de João, capítulo de número 6. Vamos ver o que é que diz lá? Capítulo de número 6 do Evangelho de João, versículo de número 35. Vamos ver o que diz a palavra maravilhosa de Deus. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus é alimento para a tua alma. Jesus é o consolo para a tua alma. Eu quero trazer um convite para você. Ele já pagou o preço. Se você reconhece que esteve enganado, que busca a verdade e deseja a libertação que só Cristo dá, faça esta oração comigo, do fundo do seu coração. Diga assim, feche os teus olhos, se puder dobrar o joelho, se renda. Diga assim comigo, diga comigo, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que tenho buscado resposta nos lugares errados, principalmente na mesa branca no espiritismo. Creio que tu és o Filho de Deus, que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Perdoa meus pecados. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Tira-me das trevas e conduz-me à tua maravilhosa luz. Obrigado pelo teu perdão e pelo teu amor. Em teu nome, Jesus Cristo, eu me rendo e te aceito e te confesso neste momento. Diga amém. Se você fez isso, se você fez essa oração, a Bíblia diz que você se tornou uma nova criatura. Está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Você quer que eu leia? O que é que está escrito lá? Vou ler para você. O que é que diz lá? Olha só, capítulo 5, versículo 17. Olha o que é que diz assim, ó. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Creia, você foi perdoado e liberto. Procure agora uma igreja evangélica séria, que pregue a Bíblia como única regra de fé e prática, e cresça nesta nova e maravilhosa caminhada com aquele que é a luz da vida, em comunhão com os seus servos, que serão agora a tua nova família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Que a paz do Senhor esteja contigo. Jesus te libertou hoje. Jesus te transforma, te resgata. Escreve teu nome no livro da vida. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, comenta, deixa o teu like, segue a gente aí, se inscreve e olha só, envia para um amigo, para uma amiga, para o grupo da família, para um parente, envia para alguém que você conhece, para Deus abençoar esta vida. Fique com Deus, até a próxima, em nome de Jesus.